Bom dia a todos, que a graça e paz de Cristo esteja com você nesta manhã. Agradeço ao convite do Andrew, do Gabriel, agradeço a Deus por essa oportunidade. Me sinto em casa aqui, né? Muito bom. Pondo a Bíblia à prova, um testemunho de veracidade. Talvez soe estranho para você esse título. Por que eu preciso pôr a Bíblia à prova? Por que fazer isso? Essa não seria uma atitude esperada de um cético. Eu quero provas, eu quero ver de fato para crer. Deus precisa provar algo para nós? Essas perguntas que eu deixo para você já nesse início. Mas deixa eu tentar te ajudar a responder da seguinte forma. Vamos pensar num evento das Escrituras, a ressurreição de Jesus Cristo. Muitos dizem, e eu já ouvi isso, que tudo bem você crer que Jesus ressurgiu dos mortos, mesmo que isso não seja verdade. Tudo bem, você crê, se você quer isso, se isso te faz bem, se essa é a sua fé, tudo certo, não importa se isso existiu verdadeiramente, se isso é um fato ou não. Como é que você responderia a essa pessoa? Eu espero que você não concorde com ela, né? Começar daí. Olha, eu não concordo com você não. Não. É importante, sim, que o fato tenha acontecido, né? Por que cremos que Jesus ressuscitou? Só porque Ele ressuscitou no seu coração? Essa visão meio sentimental, meio boba até, né? Não, Jesus ressuscitou no meu coração. E basicamente você está dizendo isso, olha, não importa se for verdade ou não, se tem provas ou não, importa meu coração. Não. Porque a ressurreição de Cristo é um fato histórico, comprovado, nós podemos submetê-lo a qualquer prova própria, típica dos fatos históricos que nós queremos estudar, queremos analisar. Qualquer fato, qualquer ponto da história. Você pode submetê-lo a essas provas. E nesse particular, a ressurreição de Jesus é um fato histórico muito bem atestado, comprovado por inúmeras evidências bíblicas e extra-bíblicas. É claro que alguém pode saber disso tudo, pode estudar isso tudo e mesmo assim não vir a crer verdadeiramente, ou seja, a se submeter ao senhorio de Jesus Cristo, reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. Isso é uma obra do Espírito Santo, exclusiva dele. Mas o meu ponto aqui, nós começarmos a pavimentar essa estrada, meu ponto aqui é esse. As provas pelas quais passam os fatos históricos podem ser aplicadas à Bíblia Sagrada. E Deus pode usar isso para salvar pessoas, considerando que a Bíblia passa com louvor, com nota 10, por todos os testes a ela impostos. E o meu próprio testemunho de conversão mostra um pouquinho isso. Desculpe, minha mãe secou a garganta um pouquinho ruim, vou ficar sempre bebericando uma aguinha aqui, tá? Eu era aluno ainda do primeiro ano lá da faculdade de Direito, na UERJ, e uma colega cristã na minha turma, já começávamos a formar ali alguns grupos mais próximos, aquele multidão de gente, uns e outros que formavam grupinhos ali. E um dia essa colega de turma trouxe para nós, não era só um papelzinho, um bilhetinho, não, era um tratado, um negócio grande, bem feito, com imagens, mostrando inúmeras evidências de que a Bíblia era verdadeira. Tudo que a Bíblia dizia era verdadeiro. Os relatos bíblicos eram dignos de confiança por conta de descobertas no campo da arqueologia, das ciências naturais. E você imagina, para alguém, um estudante de direito, uma cabeça que pede provas, pede evidências, quer argumentos, como aquilo caiu no meu colo assim, foi uau,
quero saber mais a respeito disso. E foi a partir dessa leitura que eu comecei a ser movido em direção à fé cristã, à fé evangélica. Eu visitei a igreja dela, conheci o esposo dela, eles se tornaram meus padrinhos de casamento, e temos amizade aí até hoje, foram assim meus pais na fé. Então hoje eu quero apresentar a vocês, fazer um pouquinho do trabalho que essa colega fez comigo lá na faculdade, há muitas décadas atrás. Eu quero mostrar que a Bíblia é de fato um documento confiável, verdadeiro. Você pode descansar nisso e pode conversar com quem você quiser apresentando essas evidências e orando para que Deus de alguma forma as use para chamar esta pessoa à fé. Pode seguir o slide, por favor? Então eu escolhi 3 categorias aqui para a gente pensar nessa manhã. Por ser um texto de cunho religioso, a Bíblia contém as chamadas profecias, predições a respeito do futuro, palavras de homens inspirados por Deus, chamados por Deus. Será que elas se cumprem na história? Ou será que são apenas delírios humanos? Então a primeira categoria sobre o cumprimento das profecias eu chamei de assim disse o Senhor. Deus já disse e vamos ver se o que ele disse de fato se comprovou. E nós vamos ver que muitas profecias bíblicas se cumpriram perfeitamente, nos dando plena confiança de que aquelas que ainda não se cumpriram, se cumprirão perfeitamente, como Deus assim a inspirou na sua palavra, num futuro talvez próximo, talvez um pouquinho mais distante. Por ser um texto histórico também, a Bíblia traz relatos envolvendo nações, reis, lugares diversos. E eu pergunto, será que aquilo que o testemunho da arqueologia nos mostra corrobora o que nós lemos na Bíblia Sagrada? Então, as pedras clamam, é o meu segundo ponto. E por fim, por ser um texto antigo, e um texto, de fato, um livro, é necessário que busquemos, como toda boa investigação de livros antigos, as suas cópias mais antigas e as confrontemos com o texto que nós temos atualmente, além de registrarmos qual é a diferença, o lapso temporal entre o escrito original e as cópias que nós temos, bem como a quantidade dessas cópias, para ver se esse testemunho também é robusto em termos numéricos. E eu pergunto, será que há material suficiente para colocar a Bíblia entre os documentos confiáveis? Então, essas 3 categorias aí, essas 3 provas para a gente ver juntos, e cada uma delas vamos ver aqui. Ou seja, nós vamos falar de ruínas, peças encontradas na poeira e livros velhos. Ou seja, eu vou fazer a sujeira, pastor John vai limpar no segundo tempo. Hoje o nosso trabalho aqui vai ser poeirento, sujo, porque é só coisa velha. Ruína, poeira e livro velho. Depois o pastor John passa um paninho, limpa tudo para vocês. Vamos ver as profecias então, Pode passar, por favor. Assim disse, não, tem um antes aí, isso, assim disse o Senhor. Então, as profecias bíblicas, principalmente profecias preditivas, que elas falam a respeito de fatos que para o profeta, para nós já aconteceram, mas para os profetas eram fatos futuros, ok? Então vamos ao primeiro. Eu escolhi 2 profecias como exemplo, podíamos escolher inúmeras delas, só aquelas que Jesus cumpriu são trocentas, então, mas eu quero trabalhar com 2 aqui, que são muito específicas, e tem um cumprimento parcelado, o que derruba aquele argumento de alguns de que o profeta, de que primeiro seria um enunciado muito amplo, muito geral, então podia se aplicar a qualquer coisa, e aquele argumento de que o profeta teria escrito depois do fato acontecido. Então eu escolhi 2, primeiro, que são muito específicas, muito detalhadas, não poderia ser algo muito geral, muito aberto, cujo cumprimento de ambas aconteceu ao longo do tempo e só se completou depois do tempo do profeta, muito depois do tempo do profeta, Então não tinha condições de saber exatamente
o que de fato aconteceu. Vamos à primeira, pode passar, isso, que tem a ver com a cidade de Tiro. Vocês conhecem a menção, né? Principalmente Tiro e Sidom, né? Cidades quase sempre mencionadas juntas. Aí nós temos uma imagem, né? Você vê ali no mar, umas ruínas, então isso tem a ver com o que nós vamos falar aqui, né? São ruínas da cidade de Tiro. Então vamos ver o que aconteceu aí com essa cidade. Quando Tiro estava no seu auge, seja, lá no topo do mundo, Ezequiel, o profeta Ezequiel, disse que ela seria destruída para nunca mais ser reerguida e jamais seria habitada novamente. Pode passar o próximo, que eu tenho aí o texto bíblico, não sei se está claro para a leitura, mas diz assim, Ezequiel 26, de 4 a 6, se você quiser anotar ou ler na sua Bíblia. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. Eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua. Então olha só isso, gente, é espalhar entulho e fazer de uma cidade grande um nada, uma rocha nua, lisa, sem nenhum resquício de construção. Não é com qualquer cidade que acontece isso, tá? Fora, continuando a leitura, tá? Fora, no mar, ela se tornará um local propício para estender redes de pesca. Muito específico também. Pois eu falei, palavra do soberano Senhor. Ela se tornará despojo para as nações e em seus territórios no continente será feita grande destruição pela espada e saberão que eu sou o Senhor. No próximo slide temos mais um pouquinho, né, dessa profecia, ainda no mesmo capítulo, versículos 12 a 14. Despojarão a sua riqueza, saquearão os seus suprimentos, derrubarão seus muros, demolirão suas lindas casas, presta atenção nisso agora, e lançarão as suas pedras, o seu madeiramento e todo o entulho ao mar. Pergunta, por que fazer isso? Se alguém quer destruir, destruiu, deixa lá, né? Para que ficar limpando a sujeira? Mas Deus disse que ela ia se transformar numa rocha nua, ou seja, um local, de certa forma, limpo, sem vestígios. E onde estariam esses vestígios? Lançados ao mar. Pergunta, por que fazer isso? Porque esse empreendimento que necessitaria de mão de obra, gastos, né? Graças a Deus não tinha licitação com empreiteira, nada disso, né? Não tinha isso na época, ia ser jogado e ponto, acabou. E novamente, farei de você uma rocha nua e você se tornará um local propício para estender redes de pesca. Segunda vez que a profecia menciona isso, né? Rocha nua e redes de pesca, porque Deus falou e está falado. Bom, qual é a história de Tiro então? Ela foi sitiada por Nabucodonosor e depois de 13 anos de batalhas, de sítio, né, tendo Tiro resistido, os muros ruíram. Porém, o que aconteceu? A cidade foi encontrada vazia, muitos haviam fugido da cidade, que ficava no continente, e se estabelecido numa pequena ilha, que ficava aí menos de 1 quilômetro da costa, entre 700 e 800 metros da costa. Fugiram de barco, e quando Nabucodonosor entrou na cidade, tendo destruído parte ali dos muros, não havia muita gente na cidade. Porém, só parte da profecia se cumpriu, perceberam? Os muros estão destruídos, porém, ainda estavam lá. Não havia sujeira no mar, não havia nada disso. 250 anos mais tarde, ou seja, Ezequiel já tinha virado pó na sepultura há muito tempo. O que aconteceu? Os muros de Tiro ainda estavam de pé, parte deles, né? Num testemunho silencioso de que talvez a profecia não se cumpriria, mas Deus disse que se cumpriria. Deus havia dito que a cidade ia ser raspada do lugar, rocha nua, as pedras, a madeira, o pó seria lançado no mar. E aí, quem faria uma empreitada dessa? E aí surge então um conhecido nosso chamado Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, né? Rapidamente, de maneira muito veloz, dominando toda aquela região, antes dos 30 anos de idade, né? E o que ele faz? Ele impõe um ultimato à cidade de Tiro, lá na ilha. Rendam-se. E o pessoal lá da ilha, perdeu, mané, né? Não, nada, a gente está aqui, meu amiguinho.
vai ter que atravessar o mar, e quando atravessar o mar já derrubou o seu navio. Aí Alexandre, beleza, tranquilo. Engenheiro, por favor, a gente vai abrir um caminho daqui até a ilha, valeu? Tá bom. Como, senhor Alexandre? Está aqui o material, tem um monte de muro aqui, um monte de pedra da cidade antiga, vamos começar a trabalhar. E Alexandre investiu pesado nisso. Lentamente os muros começaram a ser destruídos, todo o madeiramento, tudo que havia na antiga cidade de Tiro, para construir um caminho aterrado até a ilha. Próximo slide, aqui a gente tem um mapinha do que aconteceu. É um caminho aí entre 700 e 800 metros do continente até a ilha onde estava a cidade de Tiro. Qual foi o maior material usado? A madeira, as pedras e o pó da cidade do continente. Tudo isso lançado ao mar. E conta a história, né, que os homens de Alexandre rasparam a cidade até o fim, para ter bastante material para pavimentar esse caminho. O que aconteceu? As tropas foram por esse caminho, invadiram e tomaram a cidade. E parte desse caminho ainda hoje está visível, né? Ainda é possível rastrear, mapear esse caminho. A profecia se cumpriu? Parte dela, ainda falta um detalhe aqui, né? Que negócio é esse de local para estender redes? Já que Deus falou, né, a profecia muito específica, né, de que Tiro, a antiga Tiro, se tornaria um local de estender redes. Um historiador chamado Philip Myers, ele disse, né, num livro sobre esse assunto, sobre a história, sobre essa região: Alexandre o Grande reduziu Tiro a ruínas em 332 a.C. Tiro recuperou-se em certa medida desse golpe, mas nunca recuperou o lugar que uma vez chegou a ocupar diante do mundo. A maior parte do lugar do que uma vez era uma grande cidade, agora é tão vazio como o topo de uma rocha, um lugar onde os pescadores que ainda o frequentam o local espalham suas redes para secar. Isso está num livro chamado General History for Colleges and High Schools. Ou seja, é um livro de um não cristão, de um pesquisador, dando testemunho do que se transformou aquela região. De fato, um local onde pescadores estendem redes para secar. A profecia estava plenamente cumprida, em partes, muito tempo depois do que Ezequiel poderia sequer imaginar. Então veja o detalhamento, né, da palavra e o cumprimento em sequência, né? Um segundo caso que eu quero mostrar, pode passar o próximo slide, é o da Babilônia, conhecida cidade de Babilônia. Jeremias previu que os muros de Babilônia seriam destruídos. Bom, pastor, tranquilo, né? Destruição de muro é um negócio que eu já sei que vai acontecer, o povo chega lá, sitia a cidade, destrói tudo. Só que tem uma coisa, gente, pensa comigo no tamanho desse negócio. O Heródoto, que é um historiador antigo, diz que as muralhas da Babilônia tinham torres que chegavam a 92 metros de altura, assentadas essas torres sobre 61 metros de muro, e muros que chegavam a ter 57 metros de espessura. Imagina o tamanho desse negócio. As muralhas da China estão aí até hoje e não chega nem aos pés disso que está aqui, são muito mais frágeis, menores, né? Isso é um negócio monstruoso. A cidade era considerada absolutamente inexpugnável, né? Ninguém conseguiria, com a tecnologia da época, né, os exércitos, o que quer que seja, entrar numa cidade como essa, né? E o interessante dessa profecia, por isso que eu a escolhi, é que o pleno cumprimento dela só se deu na era cristã. Ou seja, mais uma vez derruba-se o argumento de que o profeta estava ali escrevendo sobre fatos que já tinham acontecido, né, que tinha nada de profecia preditiva, porque isso não existe. Bom, só um parênteses aqui, né? Quem argumenta isso já parte de um pressuposto de fé de que Deus não fala, de que Deus não é capaz de falar sobre o futuro. Isso é um pressuposto de fé, isso não pode ser provado cientificamente. Então, esse camarada que diz que o profeta escreveu sobre coisas que já conheceu, ele está simplesmente manifestando não um dado científico, mas um ponto de fé da parte dele. Ponto final. Esse é o ponto da questão. É um ponto de fé. Ele não pode provar isso, porque ele já parte de um pressuposto de fé. Feche parênteses, então. Vamos ler aqui o que Deus diz sobre a Babilônia. Pode passar aí o próximo, por favor.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, está em Jeremias 51, 58. A larga muralha da Babilônia, você já disse que é larga, né? Será desmantelada e suas altas portas serão incendiadas. Segunda parte ali, 51, 62. Então diga, ó Senhor, disseste que destruirás este lugar, para que nem homem nem animal viva nele, pois ficará em ruínas para sempre. ênfase aqui no para sempre, tá, gente? Você dizer que alguma coisa vai ficar de um jeito para sempre é colocar a cabeça em risco, né? Será que Deus iria acertar isso, gente? Para sempre, que nunca mais? Bom, vamos ver então, né? Eu disse que o cumprimento pleno dessa profecia se deu na era cristã, e de fato foi no império, né, no governo de Juliano o Apóstata, né, o último imperador pagão do Império Romano. Ele governou por pouco tempo, de 361 a 363. Ele morreu em batalha, né, guerreando ali contra os persas, né? Só que nessa guerra com os persas foi aí que ele destruiu por completo as muralhas da Babilônia. Os persas fizeram um trabalho inicial, ali vocês conhecem a história, né? Está ali no livro de Daniel, né? A Babilônia cai diante dos medos e persas, e há um trabalho inicial aí de destruição, enfim, né? A questão das guerras, mas isso só cai por completo, veja só, no século IV da era cristã, ali debaixo do governo do Juliano o Apóstata. Mas Deus disse que Babilônia nunca mais seria reconstruída. Bom, o próximo slide mostra o que são hoje as ruínas da Babilônia. Você consegue ver alguma construção aí? Não, isso é uma foto atual. Tá bom, mas vamos deixar essa história mais legal, né, gente? Só mostrar a ruína, um monte de pedra solta aí, né? Não tem graça, né? O que está acontecendo? Novamente o nosso Alexandre entra em cena. O Alexandre está nas duas aqui, né? O Alexandre, ele chega até essa região da Babilônia, ali na Mesopotâmia, né? O rio Tigre, Eufrates, né? Ele domina toda aquela parte ali. E o Alexandre Magno, ele havia decidido reerguer a cidade da Babilônia e torná-la o centro do seu império. Pronto, Deus estava desafiado, né, diante de Alexandre. Eu vou construir essa cidade de novo. Pergunta, Deus seria refutado? Não. O que aconteceu? Alexandre morre aos 33 anos de idade, exatamente nas ruínas do palácio de Nabucodonosor. Ninguém sabe exatamente as causas da sua morte. Alguns dizem que passou mal depois de ter bebido a noite inteira, né? Feito aquelas festa rave do seu império, e bebeu, tomou todas, passou mal. Alguns cogitam envenenamento, que era bastante comum na sua época, né? Aos 33 anos de idade, assim, em plena saúde, em plena forma física, né? Dominando geral o mundo todo, ele morre subitamente. Portanto, seu empreendimento de reconstrução da Babilônia foi por água abaixo. Deus não foi refutado. Porém, na década de 80, surge um outro camarada tentando desafiar Deus no que diz respeito à reconstrução da Babilônia. O nome dele, Saddam Hussein. Vocês lembram dele, né? Saddam Hussein, ditador lá no Iraque. Fascinado por Nabucodonosor. O homem tinha verdadeira paixão, idolatria pela época áurea da Babilônia, em especial pelo Nabucodonosor. E ele decidiu, Saddam Hussein, construir o seu mais suntuoso palácio no topo das antigas ruínas da Babilônia, gastando milhares de dólares no auge da guerra do Iraque contra o Irã. No auge da guerra, o cara está preocupado em fazer um palácio para si, homenageando o rei, mas também se colocando como uma espécie de sucessor de Nabucodonosor, né? A ideia é que esse palácio estivesse pronto em 1987. Ele observa o que restou lá dos tijolos, vê que tem o nome do Nabucodonosor, então, vou botar o meu também. Pinta murais, né, onde ele aparece como um líder, né? É até engraçado, eu não trouxe a foto, que o Saddam Hussein está num cavalo com uma flecha assim, meio guerreiro antigo,
só que por cima dele tem mísseis passando. Ele está tirando flecha, mas na verdade é o ontem e o hoje, né? Tem uns mísseis que são as flechas, né, do Iraque hoje, né? Então, o que aconteceu com esse palácio? Ele começou a ser construído, de fato, o palácio, não a cidade, mas era o início da reconstrução da cidade. Ele reconstrói esse palácio, e eu vou mostrar algumas fotos do palácio do Saddam Hussein para vocês. Pode passar, Mariana, está aí a foto do palácio do Saddam Hussein. Pode mostrar outra? Esse é o palácio do Saddam Hussein hoje. Tudo pichado, destruído. O pessoal vai lá para fumar, jogar bola. Alguns visitam. Palácio completamente arruinado. Completamente arruinado. Deus foi refutado? Não. Deixou o Saddam Hussein sentir o gostinho, depois... Bom, vocês sabem o que aconteceu com ele, né? Foi morto, né? Capturado, morto. E tudo aquilo que era palácio, e sim, gente, negócio finíssimo, né? Materiais caríssimos e tal, tudo isso virou ruína, lugar de bicho, gente que fuma maconha e curiosos, né? Basicamente isso que aconteceu, né? Esse é o palácio do Saddam Hussein. Mas tem mais, sobre Babilônia ainda. Tem duas profecias aparentemente contraditórias aí. Pode passar o próximo, né, por favor? Jeremias 51 ainda, né? Diz assim: o mar se levantará sobre a Babilônia, suas ondas agitadas a cobrirão. Tá bom, o mar cobrir, tá, beleza. Suas cidades serão arrasadas, uma terra seca e deserta. Espera aí. Vamos lá, Deus, deixa eu ver se eu entendi. O mar vai cobrir e ela vai ser uma terra seca e deserta? Parece que uma coisa não bate com a outra, né? Essa é uma contradição aqui de termos. Bom, Deus sabe o que fala, Deus sabe o que faz. Mais um trabalho aqui de um outro pesquisador não cristão, Narrative of a Journey to the Site of Babylon, lá no ano de 1811. Claudius James Rich, ele escreve o seguinte: pelo espaço de 2 meses por ano, as ruínas de Babilônia são inundadas pela enchente anual do Eufrates, de modo a tornar muitas partes delas inacessíveis. Depois que as águas baixam, até mesmo os montículos mais baixos se tornam ruínas tostadas pelo sol, uma terra seca e rachada. Cumpriu-se a profecia. O mar cobre, a água cobre, durante 2 meses, depois aquilo tudo se torna uma terra seca, rachada, nada é produzido ali, nada tem vida ali. A Bíblia chega a falar que isso virará morada de chacais, serpentes, escorpiões, e é o que de fato é encontrado naquela região. Não tem absolutamente nada, terra arrasada por completo e definitivamente. Bom, essa foi a primeira parte sobre as profecias. Segunda parte, pode passar aí, as pedras clamam. Agora a gente vai botar a mão no pó, vamos falar um pouquinho sobre arqueologia, né? E sobre isso, deixa eu ler uma observação aqui de um dos livros que eu consultei, livro bem antigo chamado O Mundo do Antigo Testamento, nem sei se isso é publicado mais, da editora Vida. Ele tem um capítulozinho sobre arqueologia e ele nos fala aqui sobre um ponto importante para a gente considerar quando trabalha as evidências arqueológicas, né? Diz assim: prova a arqueologia que a Bíblia é verdadeira? Não exatamente. O que é verdadeiro é que a arqueologia tem aumentado nossa confiança nos amplos esboços do relato bíblico. As descobertas arqueológicas têm sustentado muitas declarações específicas encontradas no texto sagrado. Muitas vezes a arqueologia tem sido útil na refutação aos ataques dos céticos. Todavia, muita coisa da Bíblia tem que ver com questões relativamente particulares, pessoais, as quais a arqueologia não pode verificar. A verdade da Bíblia não é apenas uma questão de fatos, mas de interpretação desses fatos. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? A arqueologia, gente, não torna a Bíblia verdadeira. A Bíblia é verdadeira e ponto final. O que ela vai fazer é corroborar os relatos bíblicos, nos dar mais
robustez ao argumentarmos, ao colocarmos isso diante de um debate público, como aquela minha amiga fez comigo na sala de aula. Foi parte da carta dela, do tratado que ela botou nas nossas mãos, trazia essas evidências da arqueologia. Isso foi, na época, muito importante para mim. Falei, poxa, interessante, né? Eu achava que era só um livro meio supersticioso, meio esotérico, né? Mas as pedras estavam clamando ali. Então eu trouxe alguns casos breves, vamos ver se a gente consegue passar por todos eles aqui. E o primeiro deles, pode colocar, são os hititas. Já ouviram falar dos hititas? Um povo mencionado nas escrituras sagradas, né? Uma das nações contra a qual os israelitas guerrearam, segundo a Bíblia. Esse povo, né, os hititas, é mencionado em 8 capítulos diferentes no Antigo Testamento. E até pouco tempo atrás, em termos históricos, né, gente, muitos duvidavam de que esses relatos fossem verdadeiros, porque não havia nenhuma indicação, nenhuma comprovação, nenhum documento, nenhuma tabuinha de argila, nada sobre os tais dos hititas. Aí os céticos se apressam logo. Se a Bíblia fala que os hititas existiram e até agora a gente não consegue provar nada, é porque os hititas não existiram e, portanto, a Bíblia é falsa. A Bíblia não traz relatos verdadeiros. Conclusões bastante apressadas aí, né? Um camarada, pode passar o próximo aí, Mari, chamado Hugo Winkler, arqueólogo. Ele fez escavações na região ali onde se encontrava Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, aquela região do Oriente Antigo. E ele descobriu, gente, mais de 40 cidades hititas, inclusive a sede do Império, a capital do Império Hitita. E foi uma surpresa muito grande, não para os crentes na Bíblia, mas para os cientistas e arqueólogos, porque ninguém imaginava o tamanho desse império. O Império Hitita era enorme, absolutamente enorme, a ponto de Egito e Babilônia serem considerados ali meio que subúrbios dos hititas. E muitos ainda continuavam duvidando, né? Tem algum documento, alguma coisa que comprove, por exemplo, a relação entre os hititas e outros povos da época, como por exemplo os egípcios? O que tem a dizer? Nada foi encontrado ainda. Pode mostrar o próximo? Está aí, pedras clamando. Ali você vê algumas inscrições, né? São numerosas inscrições babilônicas mostrando isso aqui é de um palácio egípcio, né? O texto que está ali, se você não consegue traduzir, eu também não consigo, mas quem traduziu é um tratado diplomático entre os hititas e os egípcios. Tratado detalhadíssimo, as pedras quase totalmente preservadas, mostrando a relação dos hititas com os egípcios, né? E numerosas inscrições foram descobertas depois, mostrando que os hititas eram de fato uma superpotência, né? Um povo grande, né? Com grandes cidades, e que até então ninguém tinha ouvido falar. A Bíblia já dizia, surpresa nenhuma. Próximo. Esse é um caso bastante interessante de Daniel, né? Você conhece a história, Daniel capítulo 5, fala ali sobre o rei Belsazar, né? E tem uma parte do texto em que o Belsazar promete a quem traduzir, né, ou explicar aquela inscrição, né, que os dedos, aquela mão voadora fez na parede do palácio, né? Ele promete grandes riquezas e honra e que seria o terceiro no reino. Bom, peraí, se Belsazar era o primeiro e alguém seria o terceiro, quem seria o segundo, né? Pergunta que surge aí. E o que a gente tinha de evidência até então, nessa época, era que o rei, de fato, naquele período, era um tal de Nabonido. Então, o que Belsazar está fazendo aqui como rei? Ninguém tinha nunca ouvido falar de Belsazar, a não ser os crentes que leem a Bíblia. Não tinha nenhuma descoberta, não tinha nada, nenhum documento, né? E esse negocinho que tem aí é um cilindro. A gente olha assim, pensa que é um treco grandão assim, parece um barril, mas não, ele tem 10 centímetros, 10, 12 centímetros, é um trequinho assim, é quase que um chaveiro, né? Um cilindro de argila, né, que você gravava ali na chamada escrita cuneiforme, né, em forma de cunha,
né, contando uma história muito interessante descoberta no ano 1854. O cônsul britânico John George Taylor explorou algumas ruínas da antiga cidade de Ur, que fica na região onde hoje é o sul do Iraque, e ali dentro de uma torre, o nosso amigo John encontrou alguns cilindros de argila, cada um medindo cerca de 10 centímetros de comprimento. E esses cilindros continham inscrições cuneiformes, e um dos cilindros, adivinha, incluía uma oração desejando vida longa ao rei babilônio Nabonido e ao seu filho mais velho, Belsazar. Apareceu o nome do cidadão. Até os críticos tiveram que concordar que aquela descoberta era uma prova que Belsazar realmente existiu. Só que além dele ter existido, a Bíblia diz que ele era rei, não é isso que está lá em Daniel 5? E mais uma vez então os críticos questionaram, tá bom, existiu, mas a Bíblia errou, dizer que ele era rei, olha só como a Bíblia não mostra direito. Em 1875, não sei, alguns anos mais tarde, o cientista inglês William Talbot escreveu que alguns acreditam que Belsazar, como está grafado aí, Belsar-Ussur, governasse ao mesmo tempo que Nabonido, seu pai, embora nenhuma evidência tivesse disso. O assunto foi finalmente esclarecido com a ajuda de outros cilindros, quase como uma biblioteca de pequenos cilindros de argila, revelaram então que o pai do Belsazar, o Nabonido, ficou fora da Babilônia durante muitos e muitos anos, ou seja, quem reinava de fato naquele período? Belsazar. Por que quem dissesse o significado da escrita seria o terceiro no reino? Olha, porque o Nabonido ainda era o primeiro, embora distante, embora fora, ele ainda era o primeiro, Belsazar o segundo, portanto, sobrava uma vaga para o terceiro, no reino. A enciclopédia britânica diz: quando Nabonido foi para o exílio, ele confiou a Belsazar o trono e a maior parte do seu exército. Assim, Belsazar atuou como governante da Babilônia naquele período. Então é por isso que hoje se comprova, peritos em idiomas, inclusive na tradução desses textos cuneiformes, declarou que era apropriado que registros não oficiais, como o livro de Daniel, chamassem Belsazar de rei. Registro não oficial aqui quer dizer o seguinte: o livro de Daniel não era um documento oficial da corte da Babilônia, era um livro do profeta, ponto final, não fazia parte da documentação. Então, para esses documentos, podia-se chamar o Belsazar de rei, embora oficialmente ele fosse um vice-regente, ok? Então, mais uma vez, comprovamos ali detalhadamente um trecho bíblico. Pode passar adiante. Essa é chamada pedra moabita, falar rapidamente dela aqui, também uma pedra em forma de lápide, com muitas inscrições, mencionando aqui inúmeros locais, nomes de pessoas relacionadas em vários textos bíblicos, como por exemplo Atarote, Nebo, em Números, Aroer, Vale de Arnon, Planalto de Medeba, Dibon, Josué, Bamote Baal, Bet Baal Meon, Jaás, Kiriataim, lá em Josué também, capítulo 13, Oronaim, em Isaías. Ou seja, tem um monte de citações aí que se encontram na Bíblia Sagrada. São uma pedra de basalto, que são inscrições do rei de Moabe, na época chamado Mesa, que se revoltou contra o rei Acabe. Próximo. Por fim, ainda falta mais uma. As chamadas tabuinhas de Tel El Amarna, são cartas, tá, gente? Cartas em tabuinhas de argila, também bloquinhos, tipo tablets mesmo, pequenininhos de argila. É um conjunto desses blocos com escrita cuneiforme, encontrados numa antiga cidade do Egito chamada Amarna. Tel é o nome dado ao sítio arqueológico daquela região, portanto, Tel El Amarna. É um arquivo de correspondência entre o Egito e reis subalternos que governavam a região ali de Canaã, região da Palestina, a terra bíblica. Então, daí a importância desse escrito. E lá nós encontramos uma palavra que é Habiru, H-A-B-I-R-U, Habiru. E muitos cientistas dizem que desse nome deriva a palavra hebreu. Então, Habiru seria, na linguagem ali cuneiforme,
uma palavra relacionada aos hebreus. O tema de muitas cartas é o pedido dos reis vassalos do Egito, que governavam a região de Canaã, Palestina e Síria, para que o faraó interceda com a sua ajuda para se defenderem dos invasores Abiru. Ou seja, que tempo nós estamos testemunhando aí? O tempo da conquista de Canaã, o tempo de Josué. Então, tudo isso relatado, descrito nessas tabuinhas aí de Amarna, o que coincide, corrobora as datas, inclusive da Bíblia Sagrada, 1200, a data da conquista da terra, e o Êxodo ali no século XV a.C., 1400, 1450. Então, essas tabuinhas fazem menção aos hebreus e à conquista dos hebreus. E, por fim, um testemunho do Novo Testamento. Pode botar o próximo. Esse é o Sir William Ramsay. Deixa eu ler aqui no outro livrinho, para digitar isso tudo, gente? Haja tempo, O Sir William Ramsay, ele foi um daqueles casos, de o homem que se levanta com a missão de desmentir a Bíblia. Já ouviram um pouco dessas histórias? São muito engraçadas. Eu vou desmentir a Bíblia, eu vou mostrar que a Bíblia tem nada de verdade e tal. O cara se levanta cheio de pose, Aí vai investigar. Graças a Deus ele faz isso com alguma honestidade científica, Ele era ateu, filho de ateus, rico, doutor em filosofia por Oxford, e se entrega a esse trabalho de desmentir, refutar a Bíblia. Ele parte para a Terra Santa e o seu objetivo é desmoralizar o livro de Atos dos Apóstolos. Depois de 25 anos ou mais, ele tendo escrito muitos livros durante esse período, ele estava incrivelmente impressionado com a exatidão de Lucas em seus escritos e finalmente declarou que o livro de Atos era exato até no mais insignificante detalhe. Em suas tentativas para provar que a Bíblia estava errada, ele desenterrou centenas de coisas que confirmavam a historicidade do livro de Atos. Finalmente, em um de seus livros, ele causou um choque no mundo da crítica ao declarar-se cristão. A maior autoridade do mundo no livro de Atos e Viagens de Paulo se converteu por meio de suas escavações, bem como numerosos outros arqueólogos através dos séculos. As pedras pregaram para William Ramsay, o Espírito confirmou a verdade em seu coração, e há muitas histórias como essa, mais recentemente o Lee Strobel e outros estão, eu vou refutar a Bíblia, para ficar termina convertido, Muito bom isso, muito bom saber disso. Então está aí algumas evidências do mundo da arqueologia, Antigo e Novo Testamento. Como eu disse, não é por causa disso que a Bíblia sempre foi verdade, gente. Tem encontrado tabuinha ou não, a Bíblia é verdadeira e ponto final. Você não precisa dos escritos do William Ramsay para dizer não, o livro de Atos é verdadeiro. Nós cremos de fato nisso, só que o que eles fizeram, o que eles encontraram, nos ajuda a argumentarmos, ao trazermos algumas evidências, algumas razões, principalmente quando nos pedem isso, quando os céticos acham que tem algum argumento contra a Bíblia Sagrada. Vamos para a parte final. Está escrito, vamos manusear livros antigos aqui, Temos os manuscritos bíblicos, e aqui eu tenho uma citação, pode botar o próximo. Não há corpo de literatura antiga no mundo que goze de uma tão grande riqueza de comprovação textual como o Novo Testamento, em especial o Novo Testamento, mas também o Antigo Testamento. Há milhares de manuscritos, muito bem preservados, com lapso temporal muito pequeno em relação às datas originais, Por exemplo, só do Novo Testamento temos cerca de 25 mil manuscritos descobertos, arquivados, dos quais pelo menos 5.600 são cópias e fragmentos do original grego. Só para você ter uma ideia do que isso representa, pode passar o próximo. Você crê que Júlio César existiu? César, ditador romano, ele não era imperador, ele era um general. Ele escreveu os comentários sobre a Guerra Gálica, é um livro em latim. Nós temos desse livro 10 manuscritos. 10. Quantos que eu disse que tinha só o Novo Testamento? 5.600. Tem 10 desses livros do César, sendo que a cópia mais antiga data de 900 anos depois do fato acontecido.
tá? Ou seja, quase um milênio de diferença entre o registro do César, porque ele anotou tudo, a guerra lá contra os galeses, gaulenses, dá o nome que quiser. Ele anotou tudo, a gente tem esse texto até hoje em latim, inclusive a gente trabalhou aqui na tutoria do Cici, né, partes dele. 900 anos depois é que você tem um manuscrito mais antigo. Uma outra obra, pode colocar. Você crê que Homero existe? Quantos aqui já leram ou a Ilíada ou a Odisseia? Leiam, muito bom. Você crê que esse livro existe? É verdadeiro? Pois é, está aí, ó. As cópias mais antigas, né, esse livro, aí uma data razoável para ele é de 900 anos antes de Cristo, entre 800 e 900 anos antes de Cristo. As cópias mais antigas datadas de 400 anos antes de Cristo, ou seja, 500 anos de diferença, sendo que nós temos 643 cópias da Ilíada. Quanto tem no Novo Testamento mesmo? 5.600. 643 da Ilíada. Tem um monte de dado aqui espalhado, deixa eu tentar me localizar. Essa aqui é interessante. Ó. A Ilíada de Homero, o livro mais famoso da Grécia Antiga, é a segunda melhor obra literária preservada de toda a antiguidade, com 643 cópias de manuscritos descobertos até a data. Nestas cópias, há 764 linhas de texto disputadas, ou seja, com certa dúvida. Será que isso é parte mesmo do original? Ou seja, de todo o livro nós temos, como é um poema, né? Então você pode dizer linhas, 764 linhas de texto disputadas, ou seja, em dúvidas. Sabe quantas linhas disputadas tem o Novo Testamento? 40. Em comparação com a obra toda, isso é menos de 0,5%. Sendo que essas 40 linhas disputadas não dizem respeito a nenhuma doutrina, nenhum dado relevante, nenhuma palavra relevante, absolutamente nada. São meros detalhes da narrativa. Tá? Então está aí mais um exemplo. Essa imagem, né, é uma inscrição de parte aí da Ilíada. Né? Vamos em frente, mais um exemplo aqui para a gente comparar. O livro História de Heródoto, né, o precursor da história, 480 a 425 a.C., apenas 8 manuscritos desta obra, sendo que o mais antigo data de 1350 anos depois do Heródoto ter escrito ali o seu original. Tá? Então veja, gente, aqui uma outra citação, acabei não colocando, mas lerei para você. Em termos reais, o Novo Testamento é facilmente a mais atestada obra antiga, em termos do grande número de documentos, do intervalo de tempo entre os eventos e os documentos, do intervalo de tempo entre os eventos e os documentos e da variedade de documentos disponíveis. Não há nada na evidência. Não há nada, está errado aqui, tem algum erro de digitação. Na evidência de manuscritos de outras obras primitivas que se iguale a tal disponibilidade e integridade textuais. Né? Eu falei da questão das linhas do Novo Testamento, né? A Ilíada tem quantas linhas? 764, né? Não, essas são as disputadas, perdão. O Novo Testamento todo contém 20.000 linhas, sendo que apenas 40 são disputadas. Isso dá 1/4 de 1%. Exatamente esse o que está aqui. A Odisseia, a Ilíada, tem 15.600 linhas. O Novo Testamento, 20.000. Então, só para você ter uma ideia, comparar aí, né? E hoje nós temos a Ilíada, lemos a Ilíada, e ninguém fica ali, né? Será que isso é verdade ou não? Né? A gente fica mais ou menos em paz com isso. E no Novo Testamento, os críticos, né, caem de pau em cima do Novo Testamento. Bom, isso é uma comparação com outros documentos antigos, para nós termos uma noção, né, de que, especialmente o Novo Testamento, a quantidade de documentos e a distância, né, temporal entre o original e a cópia mais antiga é muito curtinha. Muito mais curta do que qualquer obra dessa que a gente tem hoje em mãos com facilidade. Tá? Vamos ver o seguinte, então.
Vocês conhecem os manuscritos do Mar Morto, a coleção mais bem preservada da história, né? Em exposição lá em Israel, em outros lugares. Ele contém porções de toda a Bíblia hebraica. Porções de toda a Bíblia hebraica foram encontradas, exceto no livro de Esther e no livro de Neemias. Faltou aí um Szinho aí. A data aceitável desses manuscritos é entre 150 a.C. a 75 depois de Cristo. Se você pegar o 150 e pensar em termos do último livro do Antigo Testamento, veja que há uma distância muito pequenininha aí entre os dois, né? O seguinte mostra o manuscrito de Isaías, chamado o Grande Rolo de Isaías. Ele está exposto lá em Israel. Ele contém quase todo o livro de Isaías, perfeitamente preservado, e não é surpresa nenhuma para nós, se nós formos comparar com as melhores traduções que temos hoje, ele bate direitinho, nada foi mudado. Outra acusação comum, né, que fazem em relação à Bíblia: houve mudança, né, quem copiou trocou, e ali, né, colocou a sua ideia e tal, isso é obra de homens, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Bom, pois é, acham um negócio antigo pra caramba, e quando você vai comparar ali as versões, você vê que está tudo certinho, né? Como nós temos hoje, podemos confiar. Alguns exemplos de manuscritos que temos hoje, né, são vários, uma relação de um monte deles. Eu trouxe os mais famosos, os mais antigos, para a gente ter uma noção de como, especialmente o Novo Testamento, é bem atestado. Pode passar. Esses são chamados manuscritos John Rylands, né? Chamados P52. Olha a data deles, gente, 125 depois de Cristo. E é parte do Evangelho de João, que foi o último a ser escrito. Ou seja, faz as contas, né? Se João morre aí, né, na década de 90, sei lá, e o Evangelho é escrito mais ou menos nessa época, 125 depois, quanto dá aí? 35 anos. Qual documento antigo tem entre o original e a sua cópia 35 anos? Tem. De repente o cara que escreveu viu João, conversou com João, bateu papo com João, estava lá: João, beleza, e escreveu esse negócio, né? É um pequeno fragmento, sim, mas está aí, ele existe, né? Pode passar o próximo. Esses são os papiros de Bodmer, né? Uma obra melhor preservada aí, né? Papiros de Bodmer. Eles datam de do ano 200 depois de Cristo. Pensa novamente, né? A era cristã, era apostólica, terminando ali, né, ainda no primeiro século, ano 90, 200, 110 anos, 100 anos. E aí? Qual das outras obras que a gente viu é tão próximo do original? Esse já é um pouquinho mais parrudo, né? 14 capítulos do Evangelho de João, bem como parte dos últimos 7 capítulos do mesmo Evangelho. Ou seja, quase que o Evangelho de João completo, aí datado de 100 anos depois do escrito original. Em seguida, a gente tem uma outra coleção chamada Chester Beatty, papiros. O P45, cada coisinha tem um código, viu, gente? Se você for buscar esse material, tem bastante coisa na internet, você pode pesquisar à vontade. Todos eles são numerados, catalogados, você tem a origem, onde está exposto, quem descobriu. Eu não vou ficar contando aqui toda essa história, senão a gente ficaria muito tempo. Então esse aqui é o P45, né? São vários papiros. O P45 também, entre 200 e 250 depois de Cristo, descoberto em 1931, contém o Evangelho, os Evangelhos, desculpe aí, saiu sem o S, Atos, cartas de Paulo, à exceção de 1 Timóteo, Tito e o livro do Apocalipse. O P46, também da mesma coleção, contém as cartas de Paulo e a carta aos Hebreus. Então também uma coleção bastante significativa. Mais um, próximo aí, é o chamado Codex Sinaiticus, ou Código Sinaítico, 350 depois de Cristo. Ainda estamos bem dentro, né, do que consideramos próximo do original. Lembra lá dos outros? Júlio César, 900 anos. A Ilíada, 500 anos. 1300 anos do Heródoto.
E olha só o estado desse negócio. Estão vendo? Essa é a imagem do Códex. Essa é uma fotinho, né, que existe na internet do Códex Sinaítico. É um livrinho, encadernado, bonitinho, bem preservado. Tá? 350 depois de Cristo. Contém quase todo o Novo Testamento e quase todo o Antigo Testamento em grego, né, descoberto num monastério. E por fim, um outro códex, chamado Códex Vaticano, também mais ou menos aí 350 depois de Cristo, está na Biblioteca do Vaticano e contém novamente quase o Novo Testamento por inteiro, tá? E numa data muito próxima. E existem muitos outros desses P, qualquer coisa, tem uma numeração muito extensa. Você tem datas ali do segundo século, do terceiro século, mostrando, né, essa farta documentação comprobatória, né, do que nós temos hoje em mãos do Novo Testamento e do Antigo Testamento é de fato aquilo que os escritores bíblicos escreveram em suas respectivas épocas, né? Então, só recapitulando, fizemos bastante sujeira, na verdade, cavucamos ruínas, metemos a mão no pó, manuseamos livros antigos, tá? Então, pedras, poeira, ácaros, mostrando, né, como a nossa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada que você tem em mãos, é de fato um documento confiável. Você pode submetê-la aos mais rígidos testes da história, que ela passará com louvor. Fora, né, irmãos, quanto ainda tem para se descobrir. A gente não sabe. De vez em quando pinta um negócio esse aí, descoberto lá na salinha do não sei da onde, do monastério, de não sei o quê. Alguma coisa que ninguém sabia, né? Ou vai cavucar mais um buraquinho no meio da terra e sai aí uma tabuinha, um cilindro, um negócio, e a gente só vai comprovar, né, que o que nós temos em mãos é absolutamente verdadeiro. Como eu disse, esse é uma boa munição que você pode ter diante de uma conversa, diante de um debate, conversa com alguém que é cético, para abrir caminhos e orar para que Deus de alguma forma use esse seu estudo, né, e essas evidências para tocar no coração daquela pessoa, como ele fez com nosso amigo William Ramsey, como ele começou a fazer comigo. Como eu disse, essa foi um pouquinho da minha história pessoal. Esses dados todos, né, eu não lembro bem exatamente o que tinha lá naquele documento, tem muito tempo, né, e infelizmente eu não guardei. Mas eu lembro que tinha coisas de arqueologia, profecia cumprida, tudo isso que eu falei com vocês hoje, estava lá naquela cartinha que eu ganhei da minha colega de sala, né? Quem sabe é uma boa estratégia para você evangelizar algum colega mais cético, né? Não, acredito vendo, eu quero ciência, eu quero descoberta. Tá bom, te darei tudo, né, amigo? Pá, tá aqui, enche ele de papiro, ruína, pedra, tabuinha, joga tudo em cima do sujeito, deixa ele lidar com isso. Ore para que Deus converta o coração dele, né? Então, irmãos, é isso que eu tinha para apresentar aos irmãos nessa manhã. Espero que tenha sido de alguma forma edificante, encorajador para você. Como eu disse, eu fiz a sujeira, o pastor João vai limpar depois do intervalo, né, falando de uma aplicação mais pastoral da Bíblia Sagrada, né? Nós podemos crer na Escritura? Sim. Agora, como nós cremos na Escritura? Tá, o que eu faço com tudo isso? Eu creio de verdade, de coração. Então, ouviremos uma palestra pastoral no próximo momento. Irmãos, Deus abençoe vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos.